Oi, galerinha! Hoje nós vamos falar sobre função modular. No 7º ano, vocês aprenderam a tirar o módulo de um número. Lembrem, todo número positivo ou negativo, se está no módulo, ele sempre vai ter como resultado um valor absoluto. Então, gente, por definição, numa função modular, nós temos que o f de x será positivo, x, se o x for maior ou igual a zero. E negativo, então, menos x, se o x for menor do que zero. Como construir o gráfico da função modular? Nós iremos dar valores normal, como faz em todos os outros gráficos, porém, lembrando que no eixo de y eu não posso aceitar os valores negativos. Então, veja o que acontece. A reta vem até o zero ou todos os valores positivos em y e retorna. É como se fosse um bate e volta. Lembre que ele não irá aceitar os valores negativos porque é módulo. Módulo só teremos valores positivos. Você pode me perguntar o seguinte: essa reta pode ser ao contrário? Não, não pode, porque o infinito dele, que seria nesses pontos, terá que ser positivo e não negativo. E se for ao contrário, esse infinito será negativo. Veja o primeiro exemplo. Esboce o gráfico da função real definida por módulo de x mais 1. Então, iremos substituir para x menor do que zero o módulo de x menos x. E para x maior do que zero, o módulo de x igual a x. Então, no primeiro caso, nós teremos que a função de x será menos x mais 1. No segundo caso, nós teremos que a função de x será x mais 1. Bem, agora iremos dar valores para x e achar o y. Deem valores de acordo com o zero da função. Se você pegar o zero da função, x mais 1 igual a zero, nós teremos que o x vai ser igual a menos 1. Então, nesse caso, eu vou começar com menos 1. E no segundo caso, eu vou fazer a simetria dele. O simétrico de menos 1 vai ser 1. Bom, eu dei valores zero nos dois, para se tornar mais simples. Poderia ser dado outros valores? Sim. Só vamos lembrar o seguinte: se eu der outro valor na primeira função, eu tenho que achar o valor simétrico na segunda função. Então, achando zero, nós teremos y, 1, e menos 1, 2, na primeira função. Na segunda função, teremos 0, o y, 1, e o 1, 2. Veja que colocando no gráfico, teremos a primeira função, menos 1 e 2, que seria nesse ponto, e 0 e 1. No segundo gráfico, nós temos 1 e 2, e 0 e 1. 0 e 1 será o ponto de encontro, ou aquele bate e volta. Então, eu tenho a primeira reta da função negativa e a segunda reta da função positiva, para x maior ou igual a zero, aonde a imagem será infinita para os valores positivos e fechada em 1, que é onde ele vai bater e voltar. Segundo exemplo. Esboce o gráfico da função real definida por g de x igual a módulo de x menos 1. Então, primeiramente, vamos achar o zero da função. X menos 1 igual a zero, logo x vai ser igual a 1. Então, nós vamos fazer, por definição, x menor do que 1 e x maior ou igual a 1. Para x menor do que 1, nós teremos o negativo de x menos 1. E para x maior ou igual a 1, o positivo de x menos 1. Então, na primeira função terá f de x igual a menos x mais 1 e a segunda f de x igual a x menos 1. Bem, como eu tenho o 1, eu vou começar com um dos dois lados, que será o ponto de encontro das duas retas. Então, na primeira função, quando for 1, dará 0, e na segunda também, quando for 1, dará 0 y. Vou dar 0 para x, o próximo ponto. Lembrando, eu dei 0, eu poderia ter dado outro número, porém eu tenho que trabalhar com o simétrico do outro lado. Então, se eu tenho 0 na primeira função, meu y vai ser 1. Se eu der 2, na próxima, o y será 1. Lembrando que se eu der menos 2
na primeira função, eu posso dar 2 na segunda. Colocando no gráfico, teremos 1 e 0, que seria esse ponto de encontro das duas. O segundo, 0 e 1, que é da primeira reta, e 2 e 1 da segunda reta. Então, nós temos como imagem fechado em 0, que é o ponto de encontro das duas funções, e aberta para o infinito. Terceiro exemplo. Esboce o gráfico da função real definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4 módulo de x mais 3. Observe que agora a função é do segundo grau, então teremos como gráfico parábolas. Vamos lembrar da definição. F de x será positiva quando x for maior ou igual a zero e negativa para x menor do que zero. Então, nós vamos substituir o positivo e o negativo no módulo. Então, como ficaria a minha primeira função? F de x igual a x ao quadrado mais, por quê? Eu vou ter menos x substituído no módulo com o menos 4 mais 4x mais 3. E para x maior ou igual a zero, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Bem, vamos achar o zero da função. O zero da função x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero será 1 e 3. Então, eu tenho 1 e 3 para x quando o y for zero. Lembrando que o anterior da minha primeira função terá que ser simétrico. Então, se eu tenho 1 na segunda função, nós teremos menos 1 na primeira função e menos 3, que será 0 e 0 em y. Achamos o vértice da função. Então, na segunda função, para x maior ou igual a zero, o vértice será 2 e o y menos 1. Logo, na primeira função, que seria de x menor do que zero, teria que ser simétrico, então, menos 2 e 1. Colocando no gráfico, teremos a parábola, onde o ponto de encontro das duas será 0 e 3. Então, infinito nesses dois pontos. E observem que eles vão até o menos 1, as duas parábolas, que é o vértice da função em y, que é o ponto mínimo. Então, como é que ficaria a imagem? Fechado em menos 1, que seria o vértice da função, e aberto para o infinito. Ou y pertence aos reais, tal que o y tem que ser maior ou igual a menos 1.